boa noite. É, Agora vai. Essa é a nossa primeira reunião do Clube do Livro. Começar a debater sobre os contos, né? No caso, a gente escolheu O Parque, do L.N. Santana, que é o Lucas, né? E essa festa veio um slasher da Maína Feijó. Você terminou os dois contos? Luiz? Tem os dois contos, olha só. Na Olha. verdade, o que a gente tinha conversado, nenhum é muito longo, né? Uhum. Ok, assim. Tipo, ok, pra conto. Eu não sei, porque eu acho que quando a coisa tá em e-book, você perde um pouco o É, referencial. sim, perde muito. Então, na verdade, você tem a referência do que é aquilo como e-book, e se o físico você tem referência como físico. De um para o outro você não tem, você perde um pouco a noção, né? Sim. Mas o Parque do Lucas Santana tá marcado no Kindle como uma leitura de menos de uma hora. Hum, É assim que está descrito. Na verdade, eu li em tipo isso. São 44 páginas pelo negócio do Kindle, que dizem que também dá um número de páginas maior do que o negócio realmente tem. aham. Eu não sei. O Essa Festa Virou um Slash tá marcando que é uma leitura de 1 hora e 43 minutos. Então, Uhum. é quase, se pensar 1 hora a mais e tal. Mais o dobro. Ele tem o dobro, né? Ele marca que tem 86 páginas. Mas Aham. nenhum dos dois é muito grande, não. Não chega a Sim, ser. Mando não dá, tipo, não dá um livro bem pequeno. sim, sim. Então, eu acho que. Eu não sei se talvez serem dois, para o pessoal dispersou um pouco, mas eu acho que foi leituras bem ok. Eu li. Uhum. Essa Festa Virou um Slasher eu li aos poucos durante a semana. E o Parque eu li todo hoje. Eu acho que foram escolhas bem ok. Eu li essa festa veio uns 10 semana passada, né? E li o parque essa semana, mas os dois eu li de uma vez. Essa festa veio uns 10, particularmente, eu li de uma vez porque me deu vontade de ler de uma vez, né? O meu voto inicialmente nessa escolha dos dois contos é porque eu queria muito ler essa festa veio uns 10. E o parque eu li, tipo, um pouco na força do ódio, por assim dizer. Eu gostei dos dois, mas foi um que eu li mais pela pressão de, pô, vamos logo ler tudo de uma vez e resolver logo isso aqui. É interessante que fala, termina. Não, talvez eu só levasse um pouquinho, tipo, talvez eu levasse mais de um dia para ler o parque, se não, se eu não tivesse que ler, entendeu? Uhum. É, é interessante que a gente pegou um tema bem aberto, né? Que qualquer coisa que tivesse a ver com terror, horror, até umas coisas mais góticas, teve fantasia sombria, até que a gente incluiu. Uhum. Mas não tem nada a ver um com o outro. Tipo, apesar dos dois serem terror de assassinato, a Tainá tinha até me falado que se fosse terror de assassinato, ela não queria participar. Por mais que os dois fossem de fato terror de assassinato, são pegadas completamente diferentes, né? O da Marino, essa festa virou um slasher, é tipo bem jovem. E tudo. Uhum. Um slasher, tá no título do negócio. E... Mas apesar de morrer muito mais gente, é mais leve. É mais leve. E, inclusive, é uma das coisas que eu queria falar. Eu gostei muito dos dois. Pra mim, eu particularmente, a coisa do Essa Festa do Slasher me pegou muito pelos personagens, né? Tem essa pegada jovem, como você falou, e eu acho que eu me afeiçoei aos personagens pelo menos o suficiente pra eu ficar um pouco triste pela morte de alguns. Eu não cheguei a me emocionar nem nada, mas foi tipo, poxa, eu queria que fulaninho morresse, Uhum. que pena. E eu acho que nesse sentido ele é muito bom, a maneira como ele trabalha os personagens, a maneira como ele trabalha a relação entre os personagens. Ao mesmo tempo, foi o que eu te falei,
da outra vez. Quando eu terminei essa festa Verão Slasher, eu não fiquei com a sensação de tipo, poxa, quero ler outra história de terror da Maína. Fiquei tipo, eu quero ler histórias de romance da Maína, porque foi o que eu mais gostei. O enredo do terror em si, eu achei, assim, meio indiferente. Não, tipo, não que seja, não ruim, mas meio diferente, sabe? Não foi o que me pegou na história, não achei que teve nenhuma grande surpresa no enredo, e acho que foi mais uma coisa que conduziu os personagens mesmo. E os personagens em si eu gostei bastante de ver eles interagindo, gostei muito da personalidade deles. Então, no conto da Maína, acho que isso foi o que mais me pegou, né? Mais os personagens do que o enredo em si. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, na verdade. Que é, Hum. vocês assistem slasher de filme? Porque Então, o que eu tava pensando é que eu acho que eu nunca assisti um slasher. Talvez eu tenha visto, não sei, não consegui lembrar. Eu vi que. Porque o da Marina, ela brinca com as coisas do gênero, sabe? Com clichês do gênero, mato, e aí eu percebi que eu não tinha essa referência. Eu já li alguns slashers, alguns contos de slasher, mas eu acho que filme, eu não sei se eu já vi. uhum. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria falar no início, né? Na verdade, que, tipo, eu não tenho experiência com terror e muito menos com slasher. Esse foi o primeiro slasher que eu tive contato assim. Era, ó, livro, filme, série. É o primeiro slasher que eu consumo na minha vida. E eu lembro de ler as avaliações e ver gente comentando sobre elementos gerais de slasher que estavam presentes no conto e que eu, obviamente, não conseguia conhecer porque não tenho experiência com slasher, com coisas de terror, com nada do tipo. Então, eu não fazia ideia. Então, é o esperado que vocês não acompanhem muito, porque o Slash era mais popular nos anos 80, 70, 80. E o que tem agora é só meio que um revivalismo deles. Por exemplo, tá saindo. Essa semana saiu o novo Sexta-feira 13, que é o final de uma trilogia que remete ao filme original lá da década de 70. Então é meio complicado mesmo. Uhum. Eu acho que tem o pessoal que é fã, e aí e assiste muito, assiste os antigos, e assiste esses novos e tal. E não sei o que aconteceu a gente agora começou a época de Halloween, de novo, e aí é super normal o pessoal publicar mais conteúdo. Mas essa época, no ano passado, e eu não, no segundo semestre do ano passado, no geral, inclusive o da Marina saiu nessa época. Teve um boom de slasher sendo publicado por autor nacional, assim, autopublicação principalmente, mas por editora também teve muita publicação de slasher. Eu não sei exatamente o porquê, mas estava bem alto no ano passado, quando esse saiu. Então, assim, eu acho que o fato de não ter muitas referências do gênero teve um problema para ler, mas entende, obviamente, mas claro que eu acho que tem que ter mais graça para quem está mais por dentro, né? Eu acho interessante que ela já começa, logo no começo ela bota a definição de Final Girl, que inclusive eu aprendi no Twitter no ano passado, nessa época que tava esse monte de slasher e tudo mais. Eu aprendi lendo o conto dela. Enfim. E tem um testezinho até, a gente pode mandar para o Marquinhos, não sei se o Marquinhos tá no grupo, de quem que você seria no slasher e tudo mais, que ela fez e tal. Mas vem assim. A Final Girl é um tropo utilizado em filmes de terror do subgênero slasher. Ela costuma ser uma mulher jovem, ocasionalmente um homem jovem, que sobrevive até o fim da história e enfrenta o assassino. Uma característica definidora da Final Girl é que ela tende a ser virgem e pura no meio de jovens sexualmente ativos. Definição tirada do site Wikipedia. 2. Na verdade, ela é a representatividade assexual estrita escondida nos filmes de terror.
definição tirada da minha cabeça. E esse pedaço me deu muita sensação quando eu comecei a ler, que, tipo assim, isso não ia ser uma questão, não ia ser meio que uma questão quem é que sobrevivia no final. Isso era meio que dado, que iam ser os dois que tinham capa com dois sexuais. Nossa, essa definição ela é tão certa e tão antiquada ao mesmo tempo. Tipo, a Final Girl é exatamente isso. Só que ele é um tropo que tá meio sendo abandonado. Porque ele é uma parada meio óbvia. Então o que você tem atualmente é pessoas tentando quebrar esse estereótipo. Então talvez a Final Girl atualmente não seja mais a menina jovem, porque essa porra de personagens não existem. Aí é exatamente por isso. Cara, eu preciso ir na casa de vocês pra gente assistir uns filmes. É sobre isso. Vamos fazer uma sessão de. Eu não sei, eu não gosto de ver filme de terror, né? Vamos fazer uma sessão de slasher. Não, ainda tem essa questão. Putz, aí vai lá, vamos assistir filmes. Falar, pô, a gente não gosta de assistir terror. Aí A gente faz, dá, e faz um negócio. dá chabu isso. Mas ela, na verdade, esse eu acho que para mim já começa com esse propósito de brincar um pouco com isso, focado principalmente nessa questão da questão da vida sexual, né? Tá todo mundo transando, e aí quem não tá é quem sobrevive no final. Uhum. E aí ela bota dois personagens assexuais, e na verdade a motivação dos assassinos, que na verdade são vários. Inclusive, eu fiquei meio perdida em que momento que eles sabem que são vários, porque depois que eles enfrentam, cada um enfrenta o primeiro, eu tive a impressão que tipo, eles já saíram procurando o segundo e eu me perdi exatamente quanto que eles conseguiram. Calma, se tem mais de um assassino, isso é coisa do pânico. Que aí também é Slash anos 90, que o envolvimento dele é porque tem mais de um assassino. Porque normalmente o clássico é apenas um assassino, um homem forte mascarado. Não, Só, só falta me falar que tem dois assassinos e o lance deles é alguma relação com a família da protagonista. Não. são, É outro. são vários assassinos. São vários assassinos e não tem a ver com a protagonista. Porque, na verdade, acho que teoricamente são vários protagonistas. Né? Ah, Na tá. minha cabeça, quando eu vi essa definiçãozinha, aí eu comecei a ler, aí eu vi, tem dois personagens assexuais. E aí tem esse negócio da Final Girl no começo. E aí tem, na capa, tem a Alice e o Alan. É Alice e Alan, né? Que eu me lembro, mas não sei, faz mais de uma semana. Eu não consigo lembrar direito. Inclusive, agora que eu me toquei, né? Porque a minha história é Alicia e Alan. É a mesma coisa, mas... É, eles estão na capa e eu acho que são eles. E aí eu pensei, bom, então de repente não vai ser uma questão muito quem morre e quem não morre. Porque para mim me pareceu que os dois iam sobreviver e eles só iam estar enfrentando um monte de assassinos e tudo mais. Mas aí eu fiquei. E também cheguei a achar, fiquei, ué, mas será que vão matar todo o resto? E tal? Vai ter realmente essa coisa de Final Girl de Final Girl e tudo mais. Mas enfim, o que ela brinca com essa coisa do lance sexual, do tipo, eles são assexuais, e realmente isso eu acho que foi uma coisa que incomodou um pouco. Não sei se chegou a incomodar, mas deixou o Pedro um pouco confuso, não sei. Esse lance de tá todo mundo transando, mas eu acho que o fato de estar todo mundo transando tem a ver com isso, né? Com esse contexto do slasher e tal. Porque, pra mim, tipo assim, no essa vez do Slash, a gente tem uma festa universitária em que todo mundo quer transar. Tipo, todo mundo. Tipo, todo mundo, todo mundo. E se você não quer transar, você é meio que um estranho. E eu achei isso muito estranho. Eu já fui em muitas festas universitárias, eu nunca senti um clima assim. Óbvio, tem pessoas que saem pra transar, que vão no mato, que vão no banheiro, alguma coisa do tipo. Mas é completamente normal você ir numa festa universitária, beijar algumas pessoas e ir embora depois, sabe? Então, essa identificação de tipo, uma universidade em que tem uma festa, em que, tipo, você não tem coragem de chegar numa pessoa
Porque a pessoa pode querer transar e você não sabe como é que você vai dizer pra ela que você não quer transar. Pra mim, pô, pra mim isso é muito estranho, sabe? Tipo, porque pra mim transar numa festa universitária não é a norma. Enfim, então eu estranhei isso, mas pensando nessa coisa do gênero, talvez tenha um pouco disso, né? Essa coisa de justamente as pessoas estão super loucas pra transar e a gente tem um ponto em torno das pessoas assexuais. É que normalmente se tropa essa noção do sexo, é porque essas primeiras histórias, pelo menos no cinema, sempre um grupo de adolescentes em um local afastado sem supervisão. Ou pode ser o primeiro, que é o Halloween, que é essa já festa de Halloween, então tá todos os jovens meio juntos. Ou porque estão numa festa, estão num acampamento. Eles sempre estão num local desprovido de uma supervisão adulta. Aí supostamente rola uma putaria louca. Tudo bem que você pensar que isso era mais nos anos 70 e 80. Acho que nesse tempo o pessoal era mais transudo mesmo. Aí agora já não faz tanto sentido. Uhum. Né? Tem várias pesquisas sobre como hoje em dia os jovens não estão tão fisurados em sexo como alguns anos atrás, né? Não sei exatamente se o nível de influência nisso, mas acho que pode ter a ver também. Enfim. É que ainda tem a questão da virgindade, né? Que tem muito no começo, tipo, quem é virgem, não sei o quê, kkk, tá na faculdade virgem. Isso pra mim também é fora da minha realidade, porque quando eu entrei na faculdade eu achei que ia ser assim, porque eu acho que era assim que eu via na televisão, normalmente, a faculdade, né? Tipo, só tem um virgem e ele é zoado. E eu entrei. Na época eu tava começando a minha vida sexual, então eu não era virgem, mas sinceramente não fazia muita diferença com a experiência que eu tinha. E tinha muita gente que era virgem, porque todo mundo era muito novo. E, Hum, enfim. Então eu acho que pra mim foi meio estranho no começo também da história, essa coisa de vários jovens transando, tipo, kkk, você é virgem. Então não rolou essa identificação assim de é, eu acho que eu fico pensando se existe alguma cultura é, importada nesse sentido, porque aqui no Brasil a gente entra na faculdade muito cedo. Tipo, é muito comum pessoas entrarem na faculdade com 17, 18 anos. E pelo menos nos Estados Unidos, não sei como é em outros países, às vezes você entra um pouco mais tarde que isso, não? Ou tô A maluco? ideia é entrar com 18 mesmo. Mas pelo Ah, menos aqui Não, mas é sério. só pensar que nos Estados Unidos a bebida só é autorizada com os 21. Então ele é um pessoal mais tardio também. Se a gente for pensar logo também nesse fato, que lá também a noção de festa tem a ver com bebida. hum. Não sei se o meu movimento As séries estadunidenses me vendem que todo mundo transa no ensino médio. O que também pra mim era uma loucura quando eu andava no ensino médio. Óbvio que que tinha muita gente, eu também era muito, muito boba. Tipo, muito boba mesmo. E eu achava que ninguém fazia essas coisas. E aí depois eu descobri que não era bem assim. Mas assim, o que normalmente os filmes e séries estadunidenses me vendem é todo é mundo todo. faz no ensino médio e chega na faculdade. Não, mas na verdade não. Tipo, sempre tem gente. Acho que realmente existe uma frequência boa, mas tem muita gente que não, sabe? E isso é completamente normal. Enfim. É, as minhas primeiras experiências sexuais foi quando eu já estava no final do segundo período da faculdade, sabe? Já tinha quase 19 anos. E, ao mesmo tempo eu sei que tem gente que se forma virgem. Então, enfim, toda essa coisa é, o, por esse desespero por sexo, realmente não houve uma identificação. E aí entra um ponto também que eu conversei com a Luísa, que, tipo assim, a história não é ambientada em nenhum. é, a história não é ambientada em nenhum
local específico, sabe? Não diz que é no Brasil, não diz que é fora do Brasil, não diz a cidade. É tipo, é uma faculdade em algum lugar, um campus. E eu acho que isso dificulta um pouco também, sabe? É um universo um pouco genérico, por assim dizer, sabe? Não é genérico a palavra que eu queria, mas tipo, tem pouca identidade. Na verdade, quer dizer a mesma coisa. Hum. E eu acho que isso também complicou um pouco nesse sentido de que, tipo, pô, eu nem sei, tipo, nem sei se nesse lugar que eles estão é diferente, eles têm uma cultura diferente, ou nem sei se na verdade deveria ser a nossa cultura, sabe? Simplesmente não tem uma identificação nesse sentido. O que, assim, por si só não é necessariamente um problema você fazer uma história sem ser um local, sem você definir um local, mas isso inevitavelmente vai ter menos identidade do que se você definisse um local, uma ambientação de onde está se passando a sua história. Você tem algumas coisas de universidade brasileira, né? Eu acho que dá para você identificar, tipo, é uma universidade brasileira, não é uma universidade dos Estados Unidos. Você tem, eu não consigo lembrar agora, mas eu sei que tem um CA, tem Ah, os cursos, né? A definição dos cursos. Então você tem a festa da enfermagem, a festa do pessoal da arte, a festa do pessoal da educação física. Então, essa coisa, essa definição bem de curso, de personalidade de cada curso, eu acho que é uma coisa uhum. brasileira. Obviamente, não existe só no Brasil, mas pensando nos Estados Unidos não é assim, né? Normalmente os nossos. Como é os dois, acho que dá para se aproximar mais de uma universidade brasileira, realmente. Mas ainda assim, acho que me incomodou um pouco não definir uma cidade, não definir uma cultura local, né? Enfim, então me incomodou um pouco nesse sentido. Mas também não foi algo que, tipo, ah, meu Deus, a história teria sido completamente diferente. Assim, não, ok, acho que funcionou, né? A sua forma. Pra É, mim, fala. diga. Eu ia mudar, mas fala aí. Não, eu ia passar para outro conto, mas se você tiver alguma coisa sobre esse conto, pode falar. Ah, não, eu ia dizer que a história, pra mim, eu gostei, eu achei legal. Para mim começou a pegar. Eu não senti muito o clima do slasher no começo. Eu acho que o fato de ninguém acreditar neles sobre as mortes, Hum, isso pegou um pouco no sentido de. Não sei, não consegui. acho Não, que não, não conseguiu o quê? não sei, não sou muito normal, eu acho. Hum, E não sei se exatamente, porque olha, eu que não conheço nada de terror. Então não vou dar opinião assim, tipo, deveria ter sido desse jeito. Mas eu fiquei pensando se de repente, se todo mundo soubesse que estavam matando gente, se o clima de terror não ia ser maior, porque aí tava todo mundo de boa e só eles correndo, que nem os malucos, pela Aham, cidade. E eu só comecei a sentir aquele clima de terror mesmo quando rola o negócio da seita. Depois que rola o negócio da seita. exato, E concordo. aí, quem é que tá na seita? Você não vai lembrar o nome, você não lembra o nome de ninguém, né? Exato. Eu lembro que é a menina do teatro, a menina. Eu acho que é a Pandora. Ela tá. E aí fica, tipo. Aliás, o Pedro falou que não tem palavrão também, né? É, quase. Não tem quase palavrão. Não, é verdade. Foi uma coisa que, assim, como um carioca, me incomodou, tipo assim, tem um monte de jovem universitário, tem pessoas morrendo, tem gente fudendo, tipo assim, ninguém fala um palavrão até, sei lá, 60% do conto, sabe? Enfim, isso me incomodou um pouco, mas enfim, prossegue.
E ela fica tipo assim, puta que pariu, vou morrer, na verdade. Aí, pra mim, bateu aquele alerta da coisa do terror mesmo, de tipo, pô, a gente na adrenalina, aquela correria e tal. E aí eu comecei a achar mais legal a partir daí. Ah, é. É, É, eu, eu gostei mais desse final, assim. eu achei a coisa da seita, eu achei que deu mais impacto no sentido do terror, realmente. Eu acho que é, não estava tendo muito impacto antes, mas eu não acho que isso mudou muito a minha perspectiva sobre o conto no geral. Eu acho que essa coisa das pessoas não acreditarem neles, eu acho que isso me pegou um pouquinho, mas aí justamente, tipo, não tinha um lugar, tipo, não tinha nada dizendo que a história era no Brasil ou era coisa. Então, tipo, eu não sabia, tipo, pode ser só um local que isso acontece, sabe? Mas, por exemplo, essa coisa de pegadinha de Halloween, de, de coisa, tipo, pô, isso não. Pô, eu não vejo isso acontecendo, sabe? De, tipo assim, de pessoas fazendo muitas pegadinhas, etc. E até tem gente que faz, até tem gente que faz. Mas de que caralho, tipo, eles falam pra várias pessoas e, tipo, ninguém acredita. Eu fiquei E, uma menina lá desesperada, chorando, tinha acabado de ver um cadáver cheio de sangue, tipo, não, não é isso não, você viu errado. pô, pô, assim, sabe? Se eu, tipo assim, se aparece uma pessoa chorando, assim, muito desesperada em um ambiente, pelo menos nos ambientes que eu Pelo menos aqui frequento, no Rio de né? Janeiro, eu já falei que nem, por exemplo, em São Paulo eu já não acho que é assim, que o pessoal caga pra você chorando. No Rio de Janeiro você pode estar chorando em qualquer lugar, vai aparecer alguém pra te consolar. Por isso que, de novo, entra na coisa de, tipo, eu não sei onde está sendo ambientado. No Rio de Janeiro, você vai em qualquer lugar, você está chorando muito, você não precisa falar nada. Você começa a chorar desesperado e aponta para algum lugar, vão aparecer várias pessoas, vai ter gente que nem vai estar na conversa, que vai ir olhar para saber o que, que aconteceu, sabe? Tipo assim, então, essa percepção, acho que realmente me pegou um pouco também. As coisas de tipo, pô, ninguém acredita nisso, ninguém vai olhar, ninguém vai conferir, tipo, todo mundo só. Enfim. Ninguém quer se preocupar com o jovem. Apareceu um maluco chorando e gritando, falando: problema não é meu. Jogando. Aqui é Rio de Janeiro. Pensa só. Alguém chega pra você e fala: o maluco morreu. Tu vai lá olhar pra quê? Vai que tu leva um tiro de bobeira. Tu não Ah, quer se mas meter nisso. Mas aí você acredita que a pessoa morreu. É diferente. É tipo assim, na história tem uma pessoa chorando, desesperada, desesperada, porque viu uma pessoa morta. E, tipo assim, o pessoal ri, porque acha que é piada, ou acha que ela tá, tipo, muito bêbada, e, tipo assim, sabe? Nem conferir. Até quando tá bêbado, pô. Se tá numa festa, tem bebida, tem alguém bêbado, tipo, chorando muito, sempre junta uma rodinha de pessoas ao redor, tenta atender, tenta ajudar. Então, enfim, nesse sentido, eu achei um pouco caralho. Mas, ao mesmo tempo, de novo, não tem experiência com slasher, não sei se tem um pouco a ver com a ambientação. Então, tudo isso, né, são é, fatores a considerar. eu pensei muito nisso, assim. Tipo, ok, não tô acostumada com gênero, não tô. E ok, a história é assim, então vou aceitar e vou continuar lendo. E aí, pra mim, depois, que o que que acontece no lance da seita é que parece que a coisa é pra valer, porque aí tá morrendo muita gente. E aí pela vida de fato e tal. Então, por isso que pra mim eu acho que começou a ficar mais interessante aí. Eu acho que como terror ficou mais interessante aí. Só que o que eu gostei no conto não foi o terror. Tava engajado já nos personagens, na relação dos personagens, né? Exatamente, exatamente. Eu fiquei Pra triste mim, pela Pandora e pela Alice. Na verdade, sim, não é. sim. Eles estavam meio. Se gostavam, mas não estavam. Não, mas é o que realmente deu a entender, assim. E aí eu fiquei triste. Mas, enfim. Então, e confesso que não esperava. Não foi uma coisa que me deixou surpreso, porque eu, tipo, é um slash, todo mundo vai morrer. Mas vai morrer muita gente. Mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, putz, acompanhei ela até aqui, ela fez várias coisas, tá ligado? E aí, Uhum.
faleceu. Enfim. E aí, falando sobre terror, pra mim o aspecto terror funcionou mais no segundo conto. Não, total. Aliás, eu só queria fazer mais um último comentário sobre dessa festa virou um slasher, é que lendo, que eu descobri que é parte dessa coleção de espectros de roxo e cinza. Então, acho que faz mais sentido ainda essa brincadeira que ela faz com os assexuais no slasher e todo mundo transando e tudo mais, porque é de um contexto de uma série de histórias sobre assexuais. Bom, sobre eu falei sobre o aspecto terror, pra mim o segundo conto funcionou melhor. Pra mim, o rolê do segundo conto é que, tipo, ele tem aspectos positivos que Essa Festa do Verão Slasher não tem, mas tem coisas que tem na Essa Festa do Verão Slasher que não tem nele. Por exemplo, a coisa que eu falei dos personagens, né? No final, acho que como conto, o parque funciona muito bem mesmo. Assim, você foca completamente no enredo, mas os personagens não tem, tipo, acho que só teve um personagem que eu achei minimamente interessante, que foi o detetive. De resto, é muito, tipo, você tá ali mais pela história. E no início, eu tive uma dificuldade que, ok, fez sentido no final, mas que no início ele tem toda uma descrição, tipo, ele tem um tipo de escrita que para mim foi um pouco maçante, um pouco focada demais nos detalhes, nas cores, fazendo alusão a coisas sempre, focando muito em descrição das coisas. Depois, para mim, quando tem todo o plot twist do personagem, do protagonista, e de que é ele, né? Eu acho que tudo faz muito sentido, porque parece que essa coisa de reparar nos detalhes é uma coisa de uma mente mais perturbada mesmo, uma mente mais, tipo, atormentada pela coisa das luzes, do Thelma, e que aí, de repente, ele dá muita atenção a algumas coisas que, tipo assim, normalmente não se daria. Então, eu acredito que nesse sentido é proposital, foi proposital. Esse Sim, com certeza. Mas, enfim, por conta disso, a história demorou um pouco a me pegar, assim. Eu meio que, nesse sentido, nesse início, eu meio que me forcei a continuar lendo, tipo, pô, vamos ver, vamos ver. E aí, enfim, o enredo foi ficando interessante, inclusive, no, tanto da Maína quanto esse, a gente tem romances LGBT, né? Romance pra ia ser meio forte. Que romance é uma palavra assim, muito legal, muito fofo, para usar nesse exemplo do parque, né? Mas, enfim, um envolvimento, né, de pessoas não hétero, e a forma que ele trabalha isso, para mim, é particularmente muito interessante. Então, inclusive, aspectos, eu achei tanto a parte falando sobre as relações deles, né? O sexo entre eles, quanto algumas partes mais sobre o terror deles, sobre a coisa psicológica, eu achei ambos bem escritos. Isso não é fácil de fazer. Então, assim, meus elogios ao Lucas, assim, realmente achei que foi muito bom. Eu gostei muito, mesmo que, tipo assim, eu não vou dizer que o final ele é completamente imprevisível, mas você dizer que ele já é totalmente esperado também é muito forte. Pelo menos para uma pessoa que não é muito acostumada a ler terror. Isso é uma coisa que eu considerei, mas mesmo quando eu estava considerando, dava muito uma apreensão e uma expectativa, sabe? Não é uma coisa que, tipo, você assume isso como uma certeza e de repente perde toda a graça. Não, sabe? Foi uma coisa que permaneceu muito interessante durante
a maior parte do tempo, né? Então, eu gostei bastante. Eu gostei bastante, de verdade. É, E aí, depois tem toda a coisa no final, que acho que é meio inevitável, né? A coisa do tiro e etc. Mas no geral, acho que funcionou bem como conto. Eu diria que eu me apeguei mais aos personagens da Maína, mas se eu dissesse conto de terror, o Parque, para mim, foi uma referência melhor. O conto da Maína é muito bom, assim, tipo. É bom como um conto de terror, mas é bom como um conto no geral. Novamente disse, tipo, eu fiquei com vontade de ler outras coisas da Maína. Mas pensando em algo que me deixou mais pressionado, assim, que fez eu me sentir mais alarmado, eu acho que o parque me pegou mais nesse sentido. Esse começo, realmente, esse jeito de narrar é um pouco lento, né? Um pouco cansativo, mas para mim eu super entendi como realmente parte da ambientação e tudo mais, até da ambientação de terror. Tem uma vibe até meio antiga, assim, não Uhum. sei. É, mas com um lance de você ter. É interessante, né? O legal da coisa LGBT é que, assim, tudo já foi feito no geral. Mas você pega uma coisa que já foi feita 1000 vezes e aí você só bota um LGBT e aí já muda tudo. Então, para mim tem um ar meio antigo nessa narrativa e tudo mais. Tem a ver Ah, com a ambientação. Depois a gente vê que é porque. E é interessante porque é em primeira pessoa, isso é bem importante, né? O fato de ser em primeira é pessoa. bem importante nesse pote. Depois você vê que é só porque o cara é completamente doido, e aí Uhum. faz mais sentido ainda. Mas pra mim, assim, foi só mais uma coisa do lance de começar. Eu tô cansada hoje, né? Então foi meio. Tava com um pouco de sono. Mas assim, depois que começou a putaria pra mim, aí o resto foi tranquilo de ler. Ah, Então. não, sim. Acho que depois da putaria. É que eu achei o da Maína mais fácil de, tipo, pô, vou acabar isso hoje. Não, E, é uma linguagem bem mais leve. Ele é mais leve no geral. Eu acho que não foi a intenção dela fazer o negócio, uau, super assustador e angustiante, uhum, sabe? Quis brincar com a coisa do slasher. Tanto que até o título, se você pensar, essa festa virou um slasher. Não é é, uma coisa super séria e tudo mais. É uma coisa mais jovem. Ok, uhum, é meio triste que alguns morrem, etc. Muita gente morre, mas eu acho que a pegada era essa. uhum, é que essa coisa do parque, essa coisa da escrita no início eu mais já, tipo, ok, ambientação. É, ou porque ele escreve assim, depois ele até, tipo, quando ele para de prestar atenção nos detalhes, ele repara no menino, e aí, enfim. Eu mais aceitei no início. Só que depois de toda a coisa dele ser maluco e ele ser a pessoa que agride, que mata, etc., de repente tudo faz sentido de uma forma curiosa, sabe? Tipo, pô, é muito uma vibe. Eu não sei se você já viu Ilha do Medo, Luísa, Não, mas você sabe alguma coisa sobre o filme? não. Ah, então, então meio que deixa. Assim, eu vi o final do filme. Eu nunca vi o filme. O final do filme. Muito bom, você é uma ótima referência do filme. Exatamente. Inclusive, descobri que eu tenho uma coisa que a maioria dos filmes do DiCaprio que eu assisti o final, eu não assisti o resto do filme. Não sei por quê. É completamente de coincidência, mas Titanic, Grande Gatsby, Ilha do Medo, todos foram assim. Não sei por quê. Mas tá. Mas tem essa coisa de tipo de repente você tá numa perspectiva e você tá acompanhando a loucura que tá acontecendo. E de repente é justamente porque você estava vendo pela perspectiva que você não viu que a loucura, na verdade, é justamente dessa pessoa. Uhum. E, e isso eu acho muito foda. Eu acho muito foda, tipo, Eu eu acho acho que muito bom no ponto. conduziu uma maneira de conduzir o plot, um tipo de. Não sei se dá pra chamar de tropo, porque não é algo específico de enredo. É mais uma condução de roteiro
Mas é uma forma que, no geral, funciona muito bem pra mim. Eu gosto muito quando eu vejo isso acontecer. Uhum. Então, enfim, são plot twists realmente muito interessantes. Que deixam que você. Calma, calma. Você não deu o plot twist da Ilha do Medo, não, né? Óbvio que eu vi o final. Ele só viu o plot twist, Eu basicamente. só vi o plot twist. Putz, aí é complicado. Eu tô preocupado. Aí como é que eu vou ver o resto do filme? Agora que eu sei o plot twist, tá ligado? Me foda, me foda. Putz, aí é difícil de defender. É porque tava passando na faculdade, tinha um posto de filme, eu cheguei no final. Aí eu acabei assistindo. Enfim, mas aí no geral foi isso. Acho que o parque, se a pessoa é uma pessoa que lê terror e aí gosta de terror, eu acho que eu vou recomendar o parque. É, tipo, de primeira, assim, como, quero um bagulho rápido pra ler e que seja, e é uma pessoa que é acostumada a ler terror, ok. Mas acho que talvez para uma pessoa como eu, que não é acostumada a consumir terror, ler um slasher, ler o slasher da Maína, né, dessa festa do slasher, enfim, acho que é bastante convidativo, é bastante gostoso. Acho que é um tipo de história que ninguém vai ter problema em ler, sabe? Ninguém vai ficar, tipo, ninguém não, né? Mas é uma coisa que você vai ficar menos apreensivo, tem menos chance daquilo. Enfim, que existem pessoas que evitam ler terror por diversas questões. Então, acho que para começar é um ótimo começo, né, na minha opinião. Mas, então, para mim, são esses aspectos. Tipo, eu me afeiçoei bastante aos personagens da Maína e eu gostei muito da condução do enredo do Lucas. No geral, eu dei 4 estrelas para os dois contos. É, no, e é, e é isso. Não sei mais o que você quer comentar. Não, eu acho que eu concordo bastante com você, com a sua opinião do tipo, em relação a tipo, que tipo de pessoa provavelmente vai gostar de qual. Eu acho que são dois bons pontos e isso eu acho que você tem razão. Uhum. Porque é isso que a gente está falando, né? São propostas diferentes, bem diferentes. Sim, sim. E, enfim, é por isso que no final, tipo, as coisas que eu falei das 4 estrelas, tipo, no final eu dei a mesma nota para os dois, porque dentro da proposta deles, acho que os dois são muito bons. Enfim, algo mais a acrescentar, mas quem quer acrescentar alguma coisa mesmo, não tendo os contos. Cara, eu não sei se eu tenho mais nada pra acrescentar, não, sendo bem sincero. Só que vocês têm que assistir mais filme. Nem que eu sente do lado de Eu vocês pra tentei, assistir. eu tentei entrar nessa ambientação de terror, tipo, a gente decidiu que ia ser terror. E aí, sei lá, esse mês já vi filme de terror, série de terror. Comecei a ler livros de terror, de semente, tô lendo Semente de Sangue. Comecei a consumir mais terror esse mês. No final das contas, não dá pra dizer que eu sou uma pessoa que está ambientada, que está habituada ao gênero. Tenho certeza que isso faz diferença. Definitivamente faz diferença. Eu, eu passei muitos anos sem assistir nada de terror, porque eu achava que eu ia ficar com medo. E aí depois eu descobri que eu fico mó de boa assistindo coisa de terror. Eu só tomo susto, mas eu fico de boa. Eu ainda vi pouco e ainda me interessa relativamente, mas para literatura me interessa mais que filme. Mas me Sim. interessa filme também, série. Eu gosto muito das coisas do Flanagan, já vi filme, já vi série. Uhum. Claro que ele tem uma pegada bem específica dele, mas é um gênero que tem me interessado mais. Então, assim, tô me familiarizando, ainda tô descobrindo o tipo de coisa que eu gosto. Uhum. Mas até esse do Lucas,
que a gente tá até falando que é mais terror e tal, eu gostei bastante, assim. Eu gosto muito quando o livro me provoca sensações. Porque, tipo assim, não é só uma história que você está consumindo, você de repente sente, sabe? Tipo, tem algumas leituras específicas que me causam isso. Eu acho que o terror é muito interessante nesse sentido, sabe? Porque quando você lê algo que vai te provocar um sentimento, sabe? De, tipo assim, de repente você ter uma apreensão meio irracional, sabe? De, tipo assim, de repente você fica preocupado com o que pode acontecer. E eu sou assim pra coisas no geral, sabe? Tipo, tanto que tem aquela coisa, tipo, você vai ficando empolgado com o livro, pelo menos eu começo a ler mais rápido, começo a ficar mais desesperado para continuar vendo. E isso vale para qualquer história no geral, mas acho que livro isso pode acontecer com uma certa frequência se você souber procurar. Então, o terror eu acho muito interessante nesse sentido, sabe? De tipo, você ir lendo e, entre aspas, você tá tendo controle daquilo, porque é você que tá lendo, você que tá conduzindo o quanto você consome daquele conteúdo, e aí você fica assustado, mas isso só te dá vontade de continuar lendo, e lendo mais, lendo mais. Então, nesse sentido, é uma parada que eu gosto. Eu já falei mais de uma vez que eu tenho muita vontade de escrever coisas de terror, só que eu nunca tinha lido muitas coisas de terror, agora eu estou começando a ler. E eu tenho expectativa de um dia, pelo menos, escrever um conto ou alguma coisa de terror que seja realmente boa, porque me chama muita atenção nesse sentido. Apesar de ainda não ser meu gênero favorito, né? No final, eu gosto de fantasia, alta fantasia, e não numa pegada tão sombria, mas é algo que me chama a atenção por ser muito diferente das coisas que eu estou ambientado e eu acho que é uma coisa muito específica e tem uma coisa muito especial no gênero. Então eu gostei da escolha de tema para outubro, eu gostei da escolha de contos, acho que foram bons. É isso. Eu acho que sobre os livros desse mês encerramos, né? Encerramos. Eu acredito que sim. Agora a gente pode falar do tema do próximo mês. E o tema do próximo mês, que eu ainda não sei quando que vai ser o próximo do mês. Inclusive, ele estava aqui, apesar de o pessoal não ter pedido participar e tudo mais, eu fiquei pensando se a frequência menor não seria interessante, mas não sei. Uma frequência menor, tipo de 2 em 2 meses, ao invés de todo mês, por exemplo. Tipo, de 15 em 15. Mas não sei, a gente conversa com o pessoal depois. Entendi. Então, tipo. Tá, entendi. Talvez, mas a gente conversa, a gente vê tudo isso. Mas a princípio, o próximo mês a gente vai ser um mês de novo. Que vai ser sim. Pode falar. O tema do mês que vem vai ser afrofuturismo. A gente ainda vou fazer um tweet pedindo recomendações, aí depois vai ter votação e tudo mais. E eu tô bem animada, assim. Aparentemente tem pouco tempo que a gente tem, tipo, brasileiros produzindo afrofuturismo. Pelo que eu consegui pesquisar, eu dei uma olhada por alto no Waldson. O Waldson tem uma dissertação sobre afrofuturismo. Qual que é o sobrenome do Waldson? Deixa eu ver aqui. Souza. Muito difícil. Waldson Souza. Dissertação sobre afrofuturismo. Afrofuturismo. Eu não sei, o Alexandre, se no mestrado ele teve contato com alguma coisa de afrofuturismo, porque a primeira vez que eu tive contato com o assunto foi no mestrado. Uhum. Mas quando ele fez a dissertação dele, ele selecionou 3 e, tipo, alguns importantes que foram publicados, não tinham sido publicados ainda. Então, eu tenho a impressão que tem tido mais coisa dos últimos anos para cá, né? E
umas coisas interessantes, inclusive o que ganhou esse ano não vai poder ser esse, porque a gente tem como regra só livros que estão no Kindle Unlimited e tudo mais. Eu que tenho um e-book barato. Mas o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica desse ano, o livro que ganhou, se eu não me engano, é de Afrofuturismo. Uhum. Deixa eu ver aqui. Narrativa longa de ficção científica. Sandra Menezes é a autora e o nome do livro é O Céu Entre Mundos. Saiu pela Malê mesmo. Então, ganhou esse ano e tal. E você tem... E você teve outros, né, de afrofuturismo participando do Odisseia. Então, tá crescendo, eu acho, como gênero, eu acho interessante. Então eu vou botar lá, vou fazer o tweetzinho pedindo indicação, apesar de eu já ter as minhas. E a gente em breve vai fazer a votação para definir qual que vai ser. Isso. Eu pensei muito, tipo, na segunda ou na terça você pedir indicação e aí talvez no fim de semana fazer votação, só que aí o problema é que, tipo, esse fim de semana tem seu aniversário, tem eleição, tem... Eu ia abrir o tweet agora. Tipo, gente, quem tem indicação de... Pode pedir. Você faz o tweet agora e a gente faz a votação no grupo do Livro na quarta ou na quinta. Enfim. Pode ser. É isso, então. Maquin tem comentários sobre a leitura do próximo mês? Eu gostaria de ler sobre afrofuturismos mesmo. Acho que vale a pena sem a leitura. Eu acho que vale a pena ler sobre afrofuturismo. Agora só a gente escolher um conto. Que aí vão pra semana que vem decidir ainda. A gente deve escolher. A gente sempre tem a opção de votação livre. E vão ter contos também que a gente lê mais de um conto. Ou a gente lê mais de um conto ou a gente lê um livro de afrofuturismo. Vamos encerrar então? Vamos encerrar então. Vamos encerrar, gente. Foi um prazer conversar com vocês todos. Próximo mês vai ter mais gente, tenho certeza disso. A participação de todos, incluindo dos vacilões, Rayane e Yuri. E vou ver se eu reúno mais gente pro Clube do Livro. Vou ver lá, tipo, a galera testemunha de Jeová que vai bater de porta em porta. Oi, você do Clube do Livro. Na verdade, já que a gente já sabe o tema, fica mais fácil de direcionar para quem queira participar, eu acho. Assim, a gente não tinha essa ambição de ter, tipo, negócio cheio e tudo mais, e vir gente de fora nem nada. Pra mim, também foi o lance de o pessoal ter tido, o pessoal que tava acompanhando com a gente, ter tido um prejuízo e... Então, vida que segue. Mas pode chegar a próxima vez não vai acontecer isso e vai dar tudo certo. Isso aí. Mas pode convidar sim, se você souber gente. Até ser orientador. Se você souber gente que possa se interessar em participar mês que vem. Vamos ver. Enfim. É isso. Um beijo. Até depois, gente. Até. Aí.